Olá, sejam muito bem-vindos a mais desse bate-papo que a gente vai ter aqui agora com o Felipe Trigueiro, da Fetlog, aí um parceiro da Log School, onde a gente está trazendo uma série de bate-papos aí ao longo dessa semana em comemoração aí ao Dia da Logística. Entre outras ações, e a gente tem esse nosso convidado super especial, o Felipe Trigueiro, que vem falar para a gente sobre estratégias e tendências desse novo mercado, esse mercado 4.0, baseado num artigo repleto de conteúdo que ele vai compartilhar uns insights aqui hoje com a gente. Seja muito bem-vindo, Felipe, ao nosso bate-papo. Obrigado, Viviane. Estou à disposição de vocês para contribuir aí sempre e a gente disseminar conhecimento e prática, né, para toda a comunidade logística do Brasil. Bacana. Felipe, então eu vou te pedir para que você conte um pouquinho, antes da gente entrar efetivamente no assunto, que você se apresente, fala um pouquinho da sua caminhada aí profissional, aí, compartilha com a gente aí um pouquinho. Perfeito. A minha trajetória profissional toda ela vem da logística, né, e supply chain, então passando por empresas como Coca-Cola, né, Grupo TCI, Grupo Multigiro, a atual Ricardo Eletro, antiga máquina de vendas, e na Henry Schein do Brasil, né, que comprou, uma empresa americana que comprou no Brasil a Dental Creme. Então, fui diretor de operações de algumas dessas empresas de logística e atualmente na FTLog, né, que é uma empresa nossa focada em soluções em logística e para cadeia de suprimentos. A gente está voltado para fazer operações, consultoria, projetos, né, dentro de todas as atividades da cadeia logística. Bacana, muito bom. E aí eu queria que você começasse a falar um pouquinho, né? Os desafios, as complexidades aí para esse novo mercado, né? Que é um mercado que passa por uma transformação digital e a logística não é diferente, né? Passamos em todos os segmentos, né? Eu falo que, inclusive, na nossa vida pessoal, existe uma transformação digital constante, né? Mas quais são, na sua visão, né, os desafios, oportunidades e complexidades desse novo mercado aí da logística? Verdade. Essas transformações, né, que a gente imaginava que iam demorar mais um pouco foram super aceleradas com essa crise, né, em virtude de tudo que a pandemia causou e impactou nas empresas e nas pessoas. E tudo isso teve várias consequências, né? A transformação humana, né? Então, esse é o primeiro grande impacto, né? Transformação humana em diversos sentidos, né? Como indivíduos, né? Com o sentimento de ser mais colaborativo, de ser mais humano, de fato, no sentido da palavra, como profissionais, né? Que precisaram se readaptar e precisam ainda se readaptar aos novos modelos de trabalho, né? Entre eles o home office, né? E também uma grande influência como consumidor. Então, isso impulsionou as empresas visando esse novo consumidor que está mais acomodado, né, que está mais conveniente, recebendo o produto em casa de diversas formas. Então, isso mudou drasticamente o que se vinha pensando sobre o mercado consumidor e acelerou o que a gente já vinha falando de N estratégias, né, ao longo do que poderia ser a logística, que de fato se transformou agora em realidade. Então, comprar e receber o produto em casa, né, comprar e receber o produto onde quiser, né, comprar de diversas formas. Né? Então, a gente traz à tona, e o que está ganhando muito força, é o conceito do omnichannel. Né? Então, como a empresa chegar ao mercado consumidor, entendendo que existem diversos tipos de consumidores, mas que com esse impulso eles estão cada vez mais conectados. Então, o consumidor pode comprar isso com suas últimas experiências, comprar através do WhatsApp, comprar através do aplicativo, comprar através do site, né? Mas ainda vai existir aquele consumidor que prefere ver o produto pessoalmente, sentir o produto, degustar o produto, né? E isso é o que a gente já vinha falando sobre o conceito das lojas mudarem um pouco. Elas vão virar, de fato, showroom, né? E o cliente vai estar gradativamente aumentando seu consumo através de apps, através de site ou através do próprio WhatsApp. Então, isso é um processo de evolução natural que foi, de fato, mais do que evidenciado na prática nesse período de pandemia. E isso tudo exige, né, das empresas grandes adaptações e grandes mudanças. Né? Então, as empresas não estavam prontas, não estão prontas e precisam acelerar esse processo de mudança.
Então, por que acelerar? Porque, diante de tudo isso, os consumidores passaram a ter uma nova experiência de consumo e essas experiências, em muitos dos casos, não valeram a pena. Então, como é que fica o consumidor em relação à sua marca, à sua empresa, diante dessa experiência? Eles totalmente fugindo, vão buscar uma alternativa até conseguir alguém que atenda com todos os níveis de exigência que esse cliente, que esse consumidor queira. Então, seja por uma necessidade de uma embalagem mais adequada, que o produto chegue no dia combinado, nas condições estabelecidas, que são as grandes missões que a gente fala da logística, entregar o produto certo, no tempo certo, mas as empresas não estavam prontas para isso. E aí também trouxe outra consequência, que é a troca, a devolução, e muitas dessas empresas nesse período de pandemia esqueceram simplesmente de ter uma política de troca, uma política de devolução e que respeitasse também o direito do consumidor. Então, isso teve e está trazendo muita dor de cabeça para as empresas nesse momento. E além, eu concordo plenamente quando você fala que as empresas não estavam preparadas. Eu acho que talvez foi um dever de casa, né, Felipe, que ficou aí, porque as próprias pesquisas, se você olha as pesquisas do mesmo período do ano passado, a gente vê uma preferência do consumidor em comprar via digital e não nas lojas presenciais, né? E mesmo assim, ainda muitas empresas não se prepararam, não se adequaram, e a gente viu, inclusive, nesse momento de pandemia, uma mortalidade ali de empresas menores, né, que já não conseguiram seguir. Além dessa preparação das empresas, que agora vai acontecer de forma acelerada e forçada pelo momento até, né, os profissionais, você tocou aí nas pessoas. Você acha que os profissionais da nossa área de supply chain, de logística, eles estão preparados? Eles entenderam que essa revolução 4.0 está aí realmente, ela está em pleno acontecimento e estão preparados para essa nova demanda que é evoluir e adaptar, né? Que acho que são as duas palavras do momento, né? Exatamente. Os profissionais até percebem a necessidade, de evoluir, e de se adaptar ao momento. Mas preparados, poucos de fato estão, Então, a gente percebe que no todo o universo profissional, a necessidade de ter essa visão de cliente, essa necessidade dessa visão tecnológica para automação de processos, para um novo mercado, um novo mundo 4.0, ela ainda está no ambiente da teoria, E a prática, ela começa agora a ganhar a maturidade. Por isso que a gente fala que nos últimos 3 meses, as empresas evoluíram 5 anos. Então, tiraram das gavetas, tiraram dos planos o que estava traçado para o médio e longo prazo e estão botando em prática agora por uma questão de sobrevivência. Da mesma forma, cresceu vertiginosamente o consumo por conteúdo, das pessoas querendo aprender mais, se desenvolverem, dentro do ambiente virtual. Então, as escolas EAD bombando, nesses cursos, todas as instituições, diversas instituições no mundo inteiro, oferecendo cursos gratuitos para exatamente incentivar esse momento, se adaptar a esse novo, entre aspas, esse novo normal, Então, não vai ser mais uma novidade, então passa de fato a entrar na rotina. Então, as pessoas começam agora a entender, onde é que eu estou, onde é que eu devo estar de fato, como eu devo me preparar melhor, como o mercado está agora exigindo desses profissionais, que eles sejam mais autodidatas também, que eles busquem mais o aprendizado de forma proativa, e não de forma reativa. Então, esses profissionais que já têm esse perfil autodidata, essa capacidade de se adaptar mais fácil, eles largam na frente. Eles largam muito na frente para esse novo ambiente. Quando a gente vai para a área de logística, eles têm que entender que, mais do que nunca, o serviço ao cliente passou a ser o diferencial. Ou você, de fato, tem um serviço que vai desde a captação do pedido até a entrega efetiva do cliente. E se você tiver algum problema, ter a capacidade de resolver esse problema do cliente, você está anos-luz na frente de diversas empresas no país. Essa é uma questão muito chave nesse momento, quando a gente fala do ambiente profissional.
Isso. Eu falo que, na verdade, o mercado já é realidade, né? Nós, consumidores, compramos as coisas, né, que agregam valor, que tem um propósito. A qualidade, o preço, a agilidade da entrega está cada vez mais sendo algo rotineiro, obrigatório e normal, né? Então, a logística não pode perder, né? Empresas e profissionais não podem perder esse viés, né? Qual que é o valor real que você está entregando, qual que é o nível de serviço que está chegando na ponta para o meu cliente, para que ele efetivamente se sinta fiel àquela empresa, né? Exatamente, exatamente isso. Isso é muito importante, essa observação. Bacana. Felipe, para quem está nos assistindo, explica para as pessoas o conceito, né, do omnichannel, o que é isso mesmo, enfim, às vezes as pessoas né, se confundem, acham que é uma coisa muito distante do mercado. Você já deu uma pincelada aí, mas com poucas palavras, o que é isso, né, para o nosso segmento, o que efetivamente isso significa para o nosso segmento? O Omnichannel, né, ele parte do conceito de interligar os diferentes canais de venda com o objetivo de estreitar, né, a relação com o cliente, né, seja de forma online ou seja de forma offline. Então, quais as formas que o cliente chega à tua empresa? Como a tua empresa se posiciona para vender ao mercado? Então, você tem call center, né, captando pedidos, fazendo aquela ligação proativa para tentar vender algo. Você tem o site, né, você tem os aplicativos, você tem hoje um boom muito forte de vendas por WhatsApp, né? Você tem a questão das mídias sociais, né, que estão exercendo um papel muito estratégico nesse momento, nessa virada de chave de fato para o omnichannel. Então, muitas empresas, você ao acessar o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, então você consegue de fato direcionar teu canal de venda e captar o pedido do cliente. Então, reúne tudo isso, a forma de você chegar a teu cliente, as diversas formas de chegar ao teu cliente. Porém, você tem que botar sempre o que o cliente quer de fato seu. Então, como cliente do desmembramento do omnichannel, é como a logística vai chegar até ele, né? Então, o cliente chegou à tua empresa através de uma rede social, através de um aplicativo, através de um website, né? Então, agora vem a logística, como fazer o produto ou serviço chegar até o cliente, né? E chegar cada vez mais rápido, né? A gente tem um mercado cada vez mais exigente como um todo, né? E a gente, nas diversas leituras, a gente encontra hoje, eu queria saber se você concorda ou não, que as empresas param de concorrer entre si e a cadeia de abastecimento, né, a cadeia logística como um todo, a cadeia de valor dela, é que se concorre com né, a cadeia de valor concorrente. Você acha que é isso mesmo, que as empresas deixam de concorrer de forma individualizada se caminha, né, para uma concorrência entre as cadeias de suprimentos aí? Exatamente. A concorrência entre cadeias, ela se dá dessa seguinte forma, né? Então, você tem a disponibilidade do estoque, né? E a resposta rápida aos pedidos. Então, algumas empresas se destacam hoje no país por ter uma capilaridade muito grande de ter estoque disponíveis, né, numa vasta extensão territorial e aí responder rapidamente. Por isso que os conceitos das lojas, elas passam a funcionar como mini centros de distribuição. Por quê? Porque torna mais rápido atender, né, aquele cliente por uma loja que já tem aquele produto e está mais perto. Então, a cadeia que está completa e está com um mix de produto mais adequado, ela tende a ter uma resposta mais rápida e sair na frente do concorrente. Então, com esse boom de fato do e-commerce, esse boom de vender por aplicativos, né, e o boom também que surge, né, a força do marketplace, o que está diferenciando é isso, o prazo de entrega. Então, você pode acessar diversos marketplaces, né, e você vai ver diferentes prazos de entrega. No próprio site Magazine Luiza, da Casas Bahia, que já operam também com o marketplace muito maduro, vocês podem observar que para certos itens que você considera até tão básico, por que é um prazo tão longo? Porque é um marketplace que eles estão fazendo e a origem daquele produto não tem capilaridade no Brasil. É uma base única, por exemplo, um produto para chegar na região Nordeste e a base de quem está vendendo é na região Sul. Então, o prazo de entrega ele passa a ser muito, muito maior, né? Então, as grandes empresas que já têm lojas espalhadas pelo Brasil têm essa grande vantagem
por ter o estoque já avançado e atender mais rapidamente com que essas empresas sejam diferenciadas e tenham uma alavancagem do faturamento e da percepção do cliente, né, de que esse atendimento é muito mais rápido e que seja diferencial. Bacana. E eu vejo também, além dessa tomada de decisão do cliente vinculada no prazo de entrega, que a gente vê que é muito forte, eu vejo que também começa a existir uma corrida pela minimização do frete, né? Que muitas vezes impacta também no valor do produto, quando a gente fala em compras em e-commerce, e também passa a ser uma fonte de comparação do consumidor hoje, né? Exatamente. Se você tem um estoque avançado, o teu frete tende a ser muito mais barato ou você consegue fazer de graça. E quando você não tem essa capilaridade, teu estoque está centralizado, teu custo de frete às vezes é muito maior do que o preço do produto que você está comprando. Verdade. As estratégias, eu falo que o estoque é uma fonte, é um coração que abastece, né, as operações, e a estratégia vinculada a ele vai possibilitar uma redução tanto de custos como também um aumento considerável, né, da sua entrega como um todo, né, no cliente, né? Bacana. E antes da gente chegar ali, quando a gente está falando de e-commerce, né? A gente entende hoje que o e-commerce é um boom do mercado mesmo, né? Como você mesmo bem falou aí no início do nosso bate-papo, a gente tende a ter aí agora as lojas físicas muito mais como showroom do que efetivamente como realizadores de venda ali, né? Como é que as empresas hoje vão lidar, principalmente essas empresas que ainda estão se engajando nessa adaptação do momento, em mudar as estratégias que eles tinham, né, para as novas estratégias? As estratégias que eles tinham ainda, você acha que funciona? Está no momento de transição ou acabou, já não funciona mais? E como é que ele vai fazer a virada de chave? Muitos negócios, de fato, vão ter que se remodelar 100%. A gente fala que a hora é agora. Ou se adapta, ou se reestrutura, né? Ou se reinventa, ou de fato não vai conseguir atender o mercado. Então, muitas empresas cresceram também, né? A gente fala até do pequeno varejinho de bairro, né? O pequeno restaurante que teve que se adaptar, né? Não só na questão do atendimento, mas na questão de ter embalagens adequadas para entregar. Você imagina, entregar uma refeição na quantidade gigante, chega a refeição toda virada, derramada, né, refrigerante estourando, porque foi chacoalhado ao longo do processo pelo motoboy. Né? Então, tem toda uma consequência. Então, todo selo, por cada etapa dessa, ela precisa acontecer de forma estruturada. Então, como o produto deve chegar na casa do cliente, né? Qual embalagem eu devo utilizar que é mais adequada para aquele tipo de processo, né? A próprio canal de venda que a gente falou, né, das diversas formas de vender, né? Então esse é o próprio conceito do omnichannel, mas toda essa estruturação logística, ela precisa passar por uma readaptação, tá? E isso passa, como a gente falou, do profissional também. Então, a preocupação do profissional que está na ponta, o motoboy, está sendo muito bem treinado, orientado, e não é simplesmente subir na moto, sair correndo de um lado para o outro, driblando trânsito. Não. Tem que lembrar que tem um produto ali atrás que requer cuidado, né? O próprio motorista de caminhão e também o momento de atender o cliente. Tá? Então, eu chego na porta da casa do cliente, na porta do condomínio, né? Meu nível de educação, de interação, né? A paciência com alguns processos até de portaria por questões de segurança, de demorar mais, né? A receber aquele motorista ou aquele motoboy. Então, são fatores que requerem uma adequação constante do profissional ao processo. E daí vem as diversas ferramentas também para ajudar, né, a monitorar as entregas, garantir que tudo aconteça de forma proativa. Se você já está vendo que se eu estou controlando a operação de entrega e vejo que vai ter algum atraso naquela entrega, eu já tenho a condição de proativamente ligar para o cliente ou mandar uma mensagem para o cliente informando: a sua entrega está atrasada, vai atrasar tantos minutos. Né? Então, a questão da gestão da informação nesse processo, ela também é muito fundamental. Né? Então, diversos aplicativos de bombaram nos últimos meses, não só que já vinham crescendo, mas em virtude de todo o cenário que a gente vivenciou, eles também passaram a usar isso como inteligência, para evitar que o cliente fique insatisfeito com tal demora, com tal processo, então, de forma proativa passaram a mandar mensagem ao cliente, né?
para deixar o cliente mais confortável, mas, acima de tudo, usando a informação de forma proativa. Então, todas as empresas, todos os universos de negócio, seja vestuário, né, alimentos, né, materiais esportivos, móveis, eletrodomésticos, quem não andou vai ter que andar rapidamente em direção a esse novo modelo de negócio. Então, é um mercado digital, é um modelo híbrido também que vai voltar a acontecer com essa retomada da economia. Então, todos precisam estar aptos a isso. Quem já partiu na frente tem uma grande vantagem aí, né, nessa retomada de reconquistar e recuperar mais rapidamente o que possivelmente perdeu ao longo da pandemia. Bacana. E quando a gente fala desse aumento de vendas no mundo digital, a gente também fala, muitas vezes, no aumento das devoluções, no aumento da própria logística reversa, né? Que, claro, bem gerenciados os processos, a gente também consegue manter isso sem aumentos exponenciais, né? Também tem esse outro lado. Mas como você vê que as empresas deveriam se preparar para esse processo, né, para esse aumento como um todo, pensando que a gente já sabe, né, está aí em todas as pesquisas, que existe uma dificuldade no antigo normal das empresas já com o reverso, né? E agora, nesse boom, como vai ser? Todo o problema da reversa, quando a gente fala de venda e o principal dor de cabeça são as devoluções, as trocas, ela começa na própria venda. Pelas empresas na ansiedade de vender, prometendo os prazos que elas não conseguem executar. Então, olha, prometo entregar em 24 horas, mas naquela região eu não consigo fazer menos do que 5 dias, 7 dias. E será que está alinhado com o cliente? Então, a primeira coisa que o cliente vai ficar insatisfeito é porque a promessa não foi cumprida. Que promessa? De prazo. Então, nesse caminho, se é uma compra urgente e o cliente está precisando em 24 horas de fato daquele item, o que é que vai acontecer? Ele vai cancelar aquele pedido, né? Ele vai atrás do concorrente para ver se chega mais rápido para atender a demanda dele. Então, a principal premissa já começa no prazo de entrega. Apresente prazos reais, prometa prazos reais ao seu cliente. Né? É melhor prometer que você vai entregar em 7 dias e conseguir entregar em 6, né? Mesmo não podendo fugir aí, né, do prazo, né, real, porque pode ser que o cliente não esteja em casa também se chegar antes, e aí vai ter devolução, tá? Mas que você melhor prometer dessa forma e chegar antes do que você prometer num prazo e chegar depois, tá? Então tem que partir pelo zelo já nesse momento. O segundo passo é ter claro no canal de comunicação, além dos prazos, o processo de troca, o processo de devolução, como vai ser conduzido, né? Então, tem que deixar muito transparente isso, né? Se você já deixa isso aí claro, a tendência é de você ter menos dor de cabeça na devolução ou na troca, ou até ter realmente menos, né? Um dos principais motivos da devolução e troca é prazo de entrega estourado, né? Muitos dias acima do que foi combinado. O segundo ponto é vício de produto, né? Que aí também não depende somente, né, do varejista que está vendendo, está dependendo do fabricante, né? Então, ou foi um defeito de fabricação e aí requer uma troca, mas também requer que quem vendeu, né, o varejista, por exemplo, em questão, ele tem uma política clara de tratamento disso para dar resposta rápida ao cliente. Então, quem também tem uma política clara de troca, devolução, né, tratamento de avarias e de forma rápida com o cliente, já é outro ganho, porque o cliente vai ter a confiabilidade de comprar cada vez mais sabendo que se algo der errado, aquela empresa está apta a resolver meu problema de forma saudável, né, e segura. Então, essa questão é muito importante, está claro para as empresas nesse momento, não é só vender, né? E depois disso, o pós-venda, né, como a gente fala, tem que estar muito claro essas políticas e dar essa tranquilidade, né, para o cliente. Eu falo que, às vezes, é óbvio isso, né? Que a responsabilidade está você compra na Magazine Luiza, você compra na Americanas, né? O consumidor, muitas vezes, ele não
não vai fazer a correlação efetiva de que isso veio com um problema de fábrica do devido produto, né? Então, pensando nesses grandes players aí, fazendo analogia com os pequenos e médios que agora vão se ingressar cada vez mais aí nessa atividade de venda online, a gente entender, não sei se você concorda, que a responsabilidade está na gente, o cliente comprou na gente, né? E a gente tem que se reinventar para garantir esse pós-venda, garantir essa fidelidade, porque a perda da fidelidade hoje é uma perda muito maior do que efetivamente só da venda do item físico, né? Porque a concorrência é grande, né, nos mercados como um todo, né? Exatamente. Exatamente isso. A gente tem que assumir o papel de protagonista desde o momento que a gente vende e se disponibiliza a atender o mercado. Então, responsabilidade total e tem que ter essa consciência em relação do nosso papel com tudo isso. E você falou aí muito de transparência, né? Quando a gente fala nessa cadeia logística, a rastreabilidade, a transparência, a visibilidade que vai gerar transparência, né? No caso, elas são fatores de competitividade das operações logísticas, das organizações como um todo? Demais, né? Então, desde o momento que a gente começa a ter uma cadeia logística passando pelo processo de transformação digital, e quando a gente fala de transformação digital, é exatamente para gerar essa interação com o cliente, com o mercado consumidor, ela torna assim um processo de maior confiabilidade. Então, você imagina, você fez seu pedido e tem status a todo momento, a qualquer hora que você quiser acessar seu pedido, você sabe onde é que o pedido está. Olha, seu pedido ainda não foi faturado, seu pedido está no centro de distribuição, seu pedido está faturado, seu pedido está em trânsito, previsão de chegar em tanto tempo, né? Então, isso dá essa interação com o cliente, dá essa sensação de segurança, né? Então, a transparência é fundamental para isso também. Não só para a gente dizer, ó, temos falhas, seu pedido atrasou, né? Mas é muito melhor a gente reconhecer que teve falha, atrasou e comunicar ao cliente do que estar ocultando. Então, a transparência é fundamental por isso. A confiabilidade vem, né? E isso gera o engajamento do cliente com tua marca, com o teu negócio, com o teu serviço. E aí vem, né, o que toda empresa quer. Se você começa a conquistar a fidelidade daquele cliente. Bacana. Tem um ponto muito interessante que me chamou muita atenção aqui no seu artigo, que está sendo a grande base desse nosso bate-papo, que é quando você fala das operações compartilhadas. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Num momento como esse de retomada de negócio, então, as empresas também buscam, né, redução de custos, né? Isso é fato. Algumas não têm a condição de bancar suas operações próprias no momento de retomada. Então, aí volta a surgir com força o papel dos operadores logísticos, né? Por exemplo, para compartilhar espaços de armazenagem, compartilhar espaços dentro do caminhão, compartilhar equipes, né? Compartilhar tecnologia utilizada. E isso faz com que as empresas consigam ter também acesso a uma malha, por exemplo, de transporte mais viável para o seu negócio com prazos mais aceitáveis. Então, a operação compartilhada ela volta a ganhar muita força nesse cenário, por isso, né, pela necessidade e, ao mesmo tempo, de manter a competitividade com um nível de serviço aceitável, né, pelas empresas. Então, isso volta a surgir com muita força, né? O conceito de operador logístico é muito antigo no mundo inteiro, né? Mas ao longo do tempo vinha se discutindo internalizar ou não operações, né? Ou terceirizar por questão de foco no core business, de fato, tá? Mas, mais do que nunca, voltou a ser estratégico, né? O compartilhamento de operação nesse momento de retomada por buscar redução de custo e melhores níveis de serviço. Bacana. E eu falo que essa questão de compartilhamento, as atividades colaborativas, elas estão cada vez mais em alta. E, inclusive, as próprias iniciativas, as startups da nossa área, as logtechs, elas trabalham muito buscando esse compartilhamento, né? De utilizar espaços que as pessoas já têm e promover a disseminação e a agilidade, né? A agilidade é a nossa palavra. A logística sempre pede agilidade, mas nesse momento essa é ainda mais forte, essa palavra, quando a gente fala... Mais forte ainda ter agilidade nesse momento, ter a capacidade de resposta, né? A gente falando de compartilhamento, né? Então uma das coisas que mais cresceu nos últimos meses, também ganhou força agora,
por exemplo, a nossa central de compras, né? Quantas pessoas querendo aderir à nossa central de compras para poder ter acesso ao mix maior de fornecedores e de produtos, compartilhando seus volumes operacionais em busca de preços de aquisições mais baixos. Então, isso torna o processo também, de certa forma, mais ágil para essas empresas, né? Mais transparente e, com certeza, trazendo melhores benefícios como redução de custos. Bacana. E quando a gente fala em toda essa agilidade aqui, que você fala da última milha, do last mile? O que é, né, para quem está nos assistindo, na visão do Felipe, e o que verdadeiramente ela nos auxilia, né, em todo esse cenário de agilidade, de mundo digital de vendas, enfim. O que você nos conta sobre isso? O last mile, ele é muito crítico, né? Não só pela questão das densidades urbanas, né? Principalmente das grandes cidades, no mundo inteiro, mas voltando um pouco ao perfil do consumidor, né? Então, quando você tem um perfil do consumidor hoje, cada vez mais, né, trabalhador com horários menos disponíveis, fora de suas residências, então tem todo um trabalho last mile que vai, de fato, facilitar esse processo. Desde definir pontos de entrega, né? Eu comprei, mas não quero receber na minha casa, não quero receber no meu escritório, mas você pode deixar a mercadoria, né, naquele cafezinho ali na esquina que eu sempre passo lá, ou na padaria no final do dia. Você tem um desenvolvimento muito grande do last mile em todos os sentidos, tá? Então começa pela gestão da entrega, né? Pela capacidade de roteirizar, até sincronizar o processo de picking já ao processo de roteirização de entrega, né? Uma definição desse processo de delivery, de monitoramento, né? Até onde vai de fato a entrega, tá? As modalidades de como entregar, se aquele bairro tem condição de entrar com caminhão de pequeno porte, ou só de bicicleta, ou de moto, qual a viabilidade, né, de transporte que você tem naquele processo de last mile. E a questão da própria gestão de entrega, né? A gestão de entrega, ela é muito importante, primeiro pensando no lado aqui da empresa. Quando um sistema de gestão de entrega bem maduro, então você consegue promover, como a gente falou, da forma proativa com o cliente. Se o produto já está disponível para você coletar, deixamos no local que você escolheu, deixamos na portaria do seu condomínio, deixamos no seu escritório, né? Então, você tem esse link no last mile de oportunidade. Então, há uma estratégia muito clara em relação a isso, você definindo uma melhor roteirização e as opções de desenvolvimento de entrega na ponta. Se você consegue reunir tudo isso e oferecer ao cliente esse diferencial, é outra grande vantagem que você tem como estratégia de last mile, como estratégia diferencial do negócio. E é a última oportunidade, de fato, que você tem, como a gente diz, de encantar o cliente. Então, se você faz uma entrega presencial, o teu produto requer, por exemplo, uma entrega mais técnica, então a pessoa que vai entregar tem que ter uma visão técnica daquele produto para apresentar o produto a você, é um momento de encantamento, né? Se teu motorista vai entregar e ele está bem apresentado, conhece o produto, deixa claro tudo da política de entrega naquele momento, né? Consegue resolver naquele momento a entrega e a vida do cliente, é outra estratégia que você tem, né, para alcançar mais sucesso. Então, por isso que a gente fala que o last mile, juntando todas as alternativas que existem de práticas de gestão de entrega, roteirização, né, estratégias de ponto de entrega, o uso de locas, né, os armários, né, codificados para você retirar, né, em pontos estratégicos, você juntar tudo isso no last mile, você vai ter um grande diferencial e é isso que as empresas estão buscando hoje no Brasil, né, fazer bem diferente o uso disso. Bacana. E você acha que, falando de entregas aqui no Brasil, a gente já vê, né, fora do país, iniciativas de entregas com mais tecnologia, com utilização de drones, ou mais sustentáveis, utilizando a própria bicicleta, entre outras iniciativas, né? Como é que você vê esse cenário aqui, né, na nossa logística, aqui dentro de casa, como é que está isso? Olha, a questão da entrega, a modalidade de entrega, né, no last mile por bike, por exemplo, a questão sustentável, né, em alguns bairros você vê até entregas de a pessoa andando de fato, né, não tem recurso nenhum, são as próprias pernas levando. Então, isso é muito bacana até pela geração. Então, mas requer também uma atenção de treinamento e desenvolvimento daquele atendimento. A entrega por drone no país, né, e no mundo inteiro ela é muito difícil.
Hoje é uma coisa que precisa ser regulamentada, precisa ser muito bem controlada. Algumas empresas já testam, de fato, inclusive no Brasil, no segmento de saúde, por exemplo, a entrega de medicamentos urgentes em hospitais. Em alguns países, as entregas de algumas farmácias já começaram a funcionar em algumas cidades menores, através do uso de... Mas requer muito cuidado. Então, você imagina se não tiver um controle também sobre tudo isso, de tráfego, tudo, de segurança, tudo isso. Então, o caos que pode também tornar as vias com diversos drones. E aí confundir o drone de uso comercial e o drone para uso residencial. Então, há esse conflito ainda que precisa ser muito bem trabalhado, não só no aspecto jurídico e legal, né? Então, na questão da eficácia, de fato, da entrega. Na entrega entre empresas, ele faz mais sentido até nesse momento, né? Então, vou fazer exemplo de medicamentos. Então, por exemplo, um centro de distribuição precisando entregar no hospital algum medicamento, algum item para uma cirurgia de urgência. Então, isso sendo feito de forma o drone, imagina na grande São Paulo, que tem um trânsito gigante, o hospital precisando daquele item, então isso faria e faz total sentido ser aplicado com mais veemência nesse momento. Mas no uso residencial, o drone ele ainda passa a ser um pouco secundário nesse momento, e o uso de mecanismos sustentáveis tipo a bicicleta, ele faz mais sentido. E eu acho que tem que haver um processo de aculturação, de aprendizado, como você bem falou, do profissional, da empresa e do setor regulador mesmo, né, para que haja conexão. Isso ainda está ainda pouco maduro, né, e precisa, eu acho que com esse avanço que é mais digital, essa transformação digital, com esse pé no acelerador que a gente vive, talvez vai nos levar um pouco mais rápido a esse momento de encontro, né, dessa conexão. Pensando também que, inclusive, os investimentos ainda são muito na parte rodoviária, né, do nosso país como um todo, né, da nossa estrutura. E a gente tem N outras oportunidades, não só tecnológicas, mas como a cabotagem, a própria ferrovia, né, para se explorar aqui dentro, que também já vai trazer um ganho enorme, né, na base de custo, como um todo, né? Principalmente, eu acho que a cabotagem, ela deveria ser um pouco mais explorada mesmo, como um todo, né? Verdade, verdade. E aí, quando você fala de toda essa parte de regulação, nós também temos um ponto aqui que você traz sobre a logística tributária, né, no nosso país. Né? Então, o que a gente tem que se antenar sobre isso? Qual que é o recado que ficaria, né, aplicado muito a esse momento que a gente vive? Exatamente. Quem vai pensar no Brasil tem que pensar que, além da malha de transporte aéreo, rodoviário, a cabotagem, o próprio trem, tem que pensar que a logística tributária tem um peso muito grande nesse negócio, né? Então, na hora de você decidir qual o melhor estado para você estar, aqui na melhor região, você tem que pesquisar profundamente. Por quê? Porque alguns estados oferecem benefícios fiscais, e isso vale a pena para diversas empresas. Então, pensar em que estado eu vou montar minha base e, a partir dali, atender melhor. Baseado a isso, entender que aquela região, se tem uma boa capacidade do modal que você prefira, né, o rodoviário, o aéreo, se tem uma malha mais adequada para isso, você tem que associar tudo isso no contexto, né? Até porque os tributos pesam bastante no preço final do nosso produto. Então, a gente tem que ter atenção a isso. Então, a questão do benefício fiscal, a questão da substituição tributária, então, o entendimento de legislação tributária, da incidência dos impostos dentro da cadeia logística, ela é muito importante. Então, a gente fala bastante também, a gente até brinca, né, que antes de ser um profissional de logística, conhecer de armazenagem, transporte, tem que conhecer de tributo, que é que no final das contas que vai decidir onde é que a gente vai estar de fato. Por quê? Porque a carga realmente tributária brasileira é muito alta. E qualquer ganho que você tenha em determinado ponto tributário, então isso pode estar dando um EBITDA gigante para a empresa. Então, você tem que ter atenção e entender que tais estados, em tais municípios, se você está na sua empresa, você está em um benefício maior ou menor. Mas também você tem que fazer uma conta de quanto benefício de fato vai bancar, né, a tua instalação naquela cidade, né, que vai bancar, às vezes, um custo de transporte maior, né? Então, você tem que fazer essa conta o tempo todo. Mas, na grande maioria dos casos, ele justifica todo esse teu investimento em armazém,
em pessoal, num transporte de longa distância um pouco maior, né? Mas que no final das contas vai sair um custo mais barato com um nível de serviço adequado ao teu mercado. Então é um ponto de atenção muito importante que toda empresa deve olhar com muito carinho na hora de decidir onde vai ter o seu negócio. Logística e custos andam amarrados, né? Não é nem de mão dadas, não, é amarrados. Amarrados. Eu gosto de falar que logística tem esses dois viés quando a gente pensa em dinheiro, Verdade. né? É a parte que gera custo, mas ela também gera receita, ela efetiva a venda, mas a parte de custo ela tem que ser muito bem olhada, estrategada, para que efetivamente essa receita ela gere, né, a lucratividade, né, que se pede, né, nas organizações privadas. Exatamente. E me conta, aqui no seu artigo, você caminha no seu momento final aqui, com sugestões de 8 estratégias, né, do como fazer nesse contexto que a gente conversou. Me fala um pouquinho, né, dessas estratégias que você sugere no que fazer. A gente fala sempre, primeiro de tudo, é investir nas pessoas, né? Então, dar a condição de desenvolver sempre as pessoas, promover a criatividade e inovação junto com o seu time, né? E não esquecendo que esse junto com o time ele já vem com o segundo ponto, colocando sempre o cliente no centro da decisão, né? Então, quem é teu cliente, quem é teu mercado consumidor, qual o propósito da tua empresa para atender de fato, né, esse teu cliente? Então, as pessoas que estão dentro da organização, olhando processos, olhando o processo próprio da inovação em si, ela tem que estar atenta, né, a como o seu mercado consumidor quer, para não criar processos burocráticos que não tem nada a ver com o que o cliente de fato precisa. Então, muitas empresas ao longo desses anos quebraram, deixaram de existir ou foram engolidas exatamente por pensar que ela que tinha que impor ao mercado a forma de atuar. Não, muito pelo contrário. O que é que o mercado de fato quer da nossa empresa? Então, esse é um ponto de muita atenção aí quando a gente fala no que fazer, né? Então, outro ponto que a gente fala também é a questão de redefinir, avaliar, né, as estratégias da logística e do supply chain digital. Então, a gente falou aí sobre a transformação digital e muita gente acha que a transformação digital é simplesmente comprar um software, alguma coisa e colocar para rodar. Não, a transformação digital tem a ver com toda uma readequação de processos, de rotinas que vai de encontro ao cliente e ao consumidor. Então, promovendo essa interação com ele. Isso, de fato, é a transformação digital, né? E aí vem o quarto ponto que a gente fala, que é personalizar, né? Quanto mais você customizar e personalizar, né, isso vai ser um diferencial gigante para a sua empresa. Então, é muito importante estar atento a como eu posso personalizar, como eu posso customizar o pedido daquele cliente, né, e daí ter uma interação maior com ele. E tudo isso que a gente falou também tem um fruto lá no conceito de omnichannel, né? Então, se sua empresa não está presente nas todas as possibilidades existentes de canal de venda, há uma grande oportunidade para a sua empresa, né? Então, se você não fez, teu concorrente pode estar fazendo. Se teu concorrente não fez, é uma grande oportunidade de você fazer e ser o primeiro, né? A grande diferença é faça logo, porque todo mundo acordou já para esse tema. Eu falo que, complementando isso, né, a gente aprendeu muito com Ford, com o Fordismo como um todo, né, da padronização, né, e tudo, mas hoje a gente vê a necessidade de não tratar 100% igual a todo mundo, né, existem grupos que se assemelham nas suas necessidades e a gente tem que ter a flexibilidade de customizar os nossos produtos de acordo com essa evolução de consumidor como um todo, né? Ninguém mais quer um carro somente igual e preto, como era antigamente, né? Exatamente. Daí a gente fala também da informação, né? A informação é um grande ativo, né? E se a gente souber usar a informação com essa velocidade, com a transparência necessária e dando a segurança, né, também necessária quando a gente fala da informação, né, a gente consegue simplificar processos e garante uma interação verdadeira com os clientes. Então, não só entre as áreas da empresa, mas com os clientes. Por isso que a gente fala que a informação é tudo e que as empresas precisam trabalhar nisso, através de investimento em boa tecnologia, né, com foco, né, em ser proativo. E aí promover, como a gente falou, a colaboração, né? Então, tem que estar pronto para interagir, não achar que vai viver só isoladamente. Então,
como a gente fala, muitas das competições é na ponta, é no canal de venda, então todo o teu back-office pode estar compartilhado com os teus próprios concorrentes, né? Então isso é muito importante, né? Aprender com isso, aprender a compartilhar. Então a colaboração passa a ser um tema muito forte, né, na rotina das empresas e como elas podem ser mais colaborativas. Bacana, muito bom. A era é da colaboração, da parceria, né? Isso. Considerar, eu falo que as empresas, principalmente quando a gente fala em supply chain, nas cadeias como um todo, considerar meu fornecedor como um mero fornecedor, ou até meu concorrente só como concorrente, também já é antigo, né? Na verdade, essa conexão, as parcerias com o viés, a colaboração como um todo, compras compartilhadas, enfim, verdadeiramente faz sentido para as palavras-chave que a gente usou no nosso bate-papo, né? Agilidade, custo, customização, né? É um mercado complexo, né? Nós começamos o bate-papo usando essa palavra que está no seu artigo lá, complexidade, é um mercado complexo e que essas alternativas, principalmente colaborativas, faz esse fechamento, né? Faz mais sentido para você conseguir equilibrar, né? Custos, receitas, mercado como um todo, né? Você também concorda com isso, Fernando? Felipe, eu te chamar de seu pai. Concorda com isso, Felipe? Exatamente. Então, e assim, concordando e até alertando as empresas. Muitas vezes as empresas pensam que tudo isso que a gente está falando é uma coisa muito complexa até demais. E distante, né? Eles acham que está distante. Distante, acham que a gente é utópico e muito pelo contrário, a gente diz muito que vamos buscar fazer o básico bem feito, que aí já começa o processo de inovação. Se a gente começa a simplificar processo, simplificar a rotina, aí torna mais fácil até a aderência com novas tecnologias, né? E aí você começa a ter aquela desmistificar a complexidade, né? Então aí é isso que a gente precisa estar atento e as empresas precisam estar atentas. Não é difícil, né? E como a gente sempre diz, a grande barreira para tudo isso é cultural, né? É o querer fazer, é desmistificar que não é difícil e pode ser tão simples, né? Com que ninguém imagina. Então tem que ter esse cuidado muito grande. Isso aí também para as empresas não ficarem assustadas. Pô, precisa tudo isso, é muita ideia, é muita coisa que precisa ser feita, mas é simples, é fazer o básico bem feito e começar a fazer. O que mais a gente se preocupa já começou a fazer? Se não começou a fazer, corra, né? Porque vai ter alguém fazendo e esse alguém é teu concorrente e pode estar pegando a tua fatia do mercado já. E eu acho que o recado que fica também é justamente baseado nisso que você falou. Mesmo que, não, já está tarde para me começar. Não, nunca é tarde. Comece. Quanto mais deixar, aí sim se torna complexo, né? Hoje é tudo muito rápido, né? Então, comece já. Se já não começou, comece já. E quem começou, eu acho que o recado que fica é intensificar, né? Intensificar, verdade. Com planejamento, com estratégia, olhando o que vem para o mercado. Eu acho que você colocou também muito bem, quando a gente fala nessa chegada de novas tecnologias para entrega, a gente tem que entender que, e principalmente no nosso país, que é muito grande, cada região funciona de um jeito, tem as regiões mais interioranas, tem as regiões mais fomentadas, né, com o desenvolvimento. Eu acho que não chega igual em todas as regiões. Existe um ritmo, né? Mas que chega, né? E que a inteligência artificial, todas essas tecnologias que estão aí, de alguma forma, estão muito próximas da gente enquanto profissional, enquanto pessoa e das empresas. E a gente não pode virar as costas mais para esse cenário, né? Eu acho que vem essa reflexão após esse bate-papo aí. Tem mais alguma coisa, Felipe, que você gostaria de deixar de recado para quem está nos assistindo? Para quem está nos assistindo, exatamente. A gente tem que pensar que a gente tem que fazer já, né? Então, houve uma aceleração muito grande nos últimos meses, né? Do pensamento das empresas, da mudança do comportamento do mercado, né? Tanto das pessoas como consumidores, como profissionais, né, como seres humanos, como a gente falou, e as empresas precisam, de fato, agora repensar seu negócio, remodelar. Então,
não há mais tempo a perder. Então, a nova onda de negócios é um novo formato de fazer negócios e que requer que as empresas se readequem, se readaptem, né? E, de fato, promovam uma eficiência logística que permitam a competitividade, né? Num momento desse que, a princípio, é mais de sobrevivência, mas quem sobreviver a esse momento, com certeza, vai ganhar em escala no médio espaço de tempo. Então, a empresa precisa, de fato, acordar, né, e colocar em prática, tirar da gaveta, tirar da cabeça essas ideias e colocar em prática agora. E não é depois, é agora, realmente. Perfeito. Felipe, eu agradeço imensamente, né, você ter dedicado para a gente esse momento, né, sei que você é aí um consultor da nossa área aí, né, super relevante no mercado, né, que entrega trabalhos importantíssimos e dedicar esse momento aqui para falar um pouquinho para a nossa área, para os profissionais, para as empresas, é uma honra muito grande. De, né, ter esse seu tempo dedicado a gente aqui. Viu? Muito obrigado por esse bate-papo. Teremos que fazer mais, porque tem muita coisa que a gente precisa promover esse movimento, colocar essa pulga atrás da orelha, colocar essas reflexões e auxiliar. É uma forma da gente também auxiliar essa movimentação, dessa transformação que a gente passa nesse momento, que seja digital, mas não só digital, né? É uma transformação como um todo. Agradeço imensamente aí a sua disponibilidade e a contribuição aí desses importantes conceitos e reflexões que você trouxe aqui para gente. Eu que agradeço a oportunidade, tá? É um prazer imenso compartilhar as informações, o aprendizado que a gente teve. Acho que isso é o mais importante de tudo, a gente poder compartilhar as nossas experiências com todo mundo. Isso é que faz enriquecer, né, o conteúdo de todas as pessoas e a gente aprende também junto com isso. E estou sempre à disposição de vocês, né, quando precisarem, pode chamar que a gente está aqui para trazer novidades, debater, né, trazer notícias, fatos relevantes, estamos à disposição de vocês. Bacana, vamos sim marcar mais bate-papos como esse e também traremos um e-book que vai aprofundar ainda mais sobre esses temas que nós falamos aqui de estratégias e tendências 4.0. Felipe, muito obrigada. Até mais. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.